Oi, pessoal, aqui é a Giovana e nessa aulinha a gente vai falar sobre os anticorpos. E logo no início da aula eu gostaria de dizer para vocês que realmente eu pesquisei muito antes de vir gravar esse vídeo para vocês. Vi várias fontes e realmente entendi algumas das coisas que não estavam muito claras na minha cabeça, que eu não lembrava muito bem. E já de antemão peço desculpas, assim, por qualquer informação que eu tenha passado que não foi certa. Mas agora eu fiz meu dever de casa e vai dar tudo certo, tá bem? Eu prometo para vocês que realmente nesse vídeo as informações vão estar muito palpáveis e vocês vão conseguir entender da forma como eu for falar. Mas vamos continuar. Sobre os anticorpos. Primeiro, introdução a eles. O que são os anticorpos? Os anticorpos são proteínas da classe globulinas, que atuam no sistema imune. Por isso, eles podem receber o nome de imunoglobulinas, por serem, globulinas, que vão estar presentes no sistema imune, imunoglobulinas. Eles vão ser específicos para um determinado antígeno e eles vão estar presentes inicialmente como receptor de célula B e depois vão ser secretados por essa célula. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu plasmócito, que foi ativado recentemente, e a primeira forma de manifestação de um anticorpo vai ser através do receptor desse linfócito B, que vai ser o BCR, que nada mais vai ser do que o anticorpo. Aí o que acontece? Quando esse anticorpo está como BCR, vai haver um encontro entre ele e o antígeno. A partir desse encontro, a gente vai ter uma maturação da afinidade entre esse anticorpo e esse antígeno, para que o anticorpo possa reconhecer o antígeno da melhor forma possível. E quando houver a maturação dessa relação entre eles, esse anticorpo vai ser secretado. Ele vai ser secretado na sua forma inicial, como também outros iguais a ele vão passar a ser secretados também por aquele linfócito B, certo? Então, é como se eles amadurecessem como BCR, eles amadurecem lá, tendo o linfócito B, que é o pai deles, digamos, porque foi o que deu origem a eles. Eles amadurecem lá pertinho do pai deles, sendo BCR, mas aí depois, quando eles crescem, quando eles realmente conseguem reconhecer o antígeno da melhor forma possível, quando eles já maturaram a afinidade, aí o meu linfócito B deixa eles livres e secreta eles lá para eles cumprirem a função deles, sem mais o linfócito B. E quando eles são secretados, eles vão passar a circular no corpo, exercendo uma resposta efetora contra o antígeno específico, por meio do qual ele maturou a sua afinidade. Então, o mesmo antígeno, através do qual ele desenvolveu uma relação, ele maturou a afinidade, vai ser o mesmo antígeno que ele vai se ligar depois que ele for secretado pelo linfócito B. E agora a gente vai falar sobre as funções dos anticorpos, o que eles fazem, por que eles são tão importantes. Eles vão ter algumas funções básicas e depois eu vou trazer também outras funções um pouco mais específicas. Vamos primeiro para a função de neutralização. Gente, neutralização nada mais é do que uma ação mecânica que vai tampar os sítios de ligação ou do antígeno ou da minha célula, fazendo que exista uma barreira entre o patógeno e o meu corpo, ou seja, que o patógeno não consiga interagir com o meu corpo. Eu vou dar aqui 3 exemplos de situação em que ocorre a neutralização, só para vocês entenderem direitinho. Aqui, nessa primeira coluna, seria no caso de não haver um anticorpo para cumprir a sua função ali. E nessa coluna da direita, a gente vai ter o anticorpo já cumprindo a sua função. Então, vamos lá, aqui na situação A. Sem o anticorpo, o que aconteceria? Eu vou ter aqui o meu micro-organismo, ele vai ser reconhecido, ele vai chegar a um receptor de uma célula minha, e não vai ter nada ali que impeça essa ligação. Aí ele vai parasitar essa célula, ou seja, ele vai exercer um malefício com essa célula, vai usar aquela célula como forma de se autonutrir, como forma de se fortalecer, e pode, posteriormente, acabar destruindo essa célula. Então, assim, ele vai fazer um mal para o meu organismo, e para isso ele precisa entrar em contato com esse meu organismo. Aí o que acontece quando eu tenho um anticorpo? Esse anticorpo ele vai chegar aqui e ele vai se ligar nos sítios de ligação desse patógeno, que nada mais são do que os antígenos, né? Alguns sítios de ligação vão ser os antígenos. Então, ele vai neutralizar, ele vai literalmente fazer uma barreira
para que esse antígeno não consiga se conectar aqui ao receptor do meu corpo, certo? Então, assim, ele não tem como se ligar porque os anticorpos já estão ligados a ele. Então, não tem como ele parasitar uma célula, não tem como ele adentrar um tecido, nada do tipo. Na situação B, a gente tem aqui uma célula do nosso corpo que já foi infectada. Aí, o que que acontece? Esse patógeno, ele vai quebrar a célula, ele vai matar a célula, né? E daqui ele vai migrar para outra célula para continuar parasitando o meu corpo. A infecção vai ser disseminada. Ele vai estar lá matando as células, fazendo mal para as células, e depois vai seguir para outras para permanecer colonizando o corpo. Aí o que que acontece? No caso da presença de um anticorpo, né? No caso, assim, de uma célula que já foi danificada por um patógeno, e esse patógeno agora vai migrar para outra célula para parasitar essa outra célula e fazer o mesmo com ela, matar ela, vai chegar aqui o meu anticorpo, vai se ligar a ele e vai impedir que ele continue se disseminando. Então, ele já pode ter feito um estrago aqui, tudo bem, não deu tempo do meu anticorpo chegar, que ele estava sendo produzido, estava sendo secretado, estava maturando sua afinidade, mas aí depois, quando esse patógeno ficar aqui no meio extracelular, depois dele sair de dentro dessa primeira célula, para ir parasitar outra, já chega o meu anticorpo, se liga aqui a ele e impede que ele entre em contato com essa outra célula. Cria uma barreira física mesmo, cerca aqui esse patógeno para que ele não interaja com essa outra célula. E aqui no caso a gente tem a terceira situação, que é quando o patógeno libera uma toxina e essa toxina entra em contato aqui com o meu tecido. Eu vou ter um receptor para a toxina na superfície da célula do meu corpo. E em situação em que a gente não encontra o anticorpo, essa toxina simplesmente vai se ligar aqui e vai exercer uma ação tóxica contra o meu organismo. Mas aí, no caso do anticorpo maravilhoso, ele vai chegar, vai se ligar à toxina e assim impedir que essa toxina tenha espaço para se ligar no receptor da célula do meu corpo. Então, assim, neutralização, gente, é muito exatamente o que o nome diz. Ele neutraliza, ele chega lá e cria uma barreira para impedir que haja essa interação entre o patógeno e o meu organismo. Aí vamos agora para a opsonização. Opsonização é outra função muito importante dos anticorpos, que vai se dar por meio dos anticorpos agirem através de opsoninas. E o que é isso? As opsoninas, elas vão estar ao redor do patógeno, vão se ligar ao patógeno, para sinalizar para as células fagocíticas de que aquele patógeno está ali e que ele precisa ser fagocitado. Então, é como se eu marcasse um patógeno e chamasse os fagócitos para se livrarem dele. Uma metáfora, né, que a professora Silvia usa muito, que eu tenho certeza que vocês estão cansados de ouvir, porque a gente já falou demais também, é a questão do brigadeiro, né? Assim, o patógeno é como se fosse o brigadeiro. Aí chega o anticorpo e se liga lá a ele, se liga na superfície dele, como se fosse um granulado. O anticorpo, no caso, é o granulado. Por quê? Porque, assim, aquele patógeno sem o granulado, tudo bem, ele pode atrair um fagócito, o fagócito pode chegar lá e ver que seria interessante, né? Ele fazer a fagocitose daquele patógeno, mas com o granulado é uma coisa que fica, assim, irresistível, entendeu? Marca realmente para a célula fagocítica chegar lá e cumprir essa função da fagocitose. Então, é como se chamasse mesmo a célula fagocítica para exercer essa função contra aquele patógeno extracelular. Então, é exatamente como vocês veem aqui na figura. O anticorpo vai se ligar aqui ao antígeno, presente na superfície do patógeno, e os próprios receptores aqui da célula fagocítica vão identificar o anticorpo. E através dessa identificação vai ocorrer de fato a fagocitose, que são todas aquelas etapas que a gente já viu no GT1, né? Que a membrana vai invaginar, depois vai entrar aqui o patógeno como se fosse um fagossoma, que vai se unir ao lisossoma, formando o fagolisossoma, e no fagolisossoma eu vou ter a fragmentação, a quebra desse patógeno de forma a inativá-lo. E a gente tem ainda a citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpos, que nada mais são do que as células de defesa do nosso corpo, que vão ser citotóxicas, ou seja, vão ser, entre aspas, tóxicas contra outras células para que possa induzir determinadas células à morte quando elas estão infectadas. Porque pensa comigo, eu preciso induzir certas células à morte porque, no caso de células parasitadas,
elas estão sendo usadas como fonte de nutrientes daquele micro-organismo que está ali se aproveitando dela. Então, eu matando a célula, eu mato junto o micro-organismo, impedindo que ele dissemine por demais células do meu corpo, impedindo que ele se colonize de forma mais generalizada. Então, o grande exemplo que a gente tem de célula citotóxica é a célula NK, que até a gente já viu no GT1, não sei se vocês lembram. Aí, o que acontece? Para chamar mais ainda a NK, a gente vai ter também aqueles receptores ativadores, né, de NK, que a célula vai colocar aqui na membrana, mas para chamar ainda mais essa NK, o que vai acontecer? O meu anticorpo vai chegar aqui, vai se ligar ao antígeno que está sendo manifestado aqui nessa célula, vai recobrir essa célula, ou seja, vai estar aqui presente na membrana dessa célula, se ligando à superfície do antígeno presente aqui também, e isso vai sinalizar ainda mais para a minha NK que ela precisa ir naquela célula e induzir ela à morte, induzir ela à apoptose, justamente para o micro-organismo não se apoderar dela e usar dela de uma forma nociva para o meu organismo. E a gente vai ter também outras funções dos anticorpos. A gente tem a função de ativar o complemento, que assim, o complemento nada mais vai ser do que um conjunto de reações, uma reação em cascata, que vai culminar na formação do complexo de ataque à membrana, o MAC, que é como se fosse um buraco mesmo, literalmente, que você faz na membrana do patógeno, fazendo com que ele morra, né? Porque quando você quebra, assim, você quebra a superfície dele, é como se ele não obtesse um controle osmótico suficiente para manter o seu próprio metabolismo. Então, ele vai ali romper e vai acabar morrendo. A gente tem ainda a hipersensibilidade imediata, que vai ocorrer pela degranulação dos mastócitos. Gente, não inculquem muito com isso agora, porque depois vocês vão falar melhor sobre isso. Mas, assim, só resumindo para vocês o processo, quando eu tenho uma reação alérgica, é assim, eu tenho meu mastócito, aí vai chegar um anticorpo que vai se ligar a esse mastócito. O anticorpo ele vai intermediar a relação entre o mastócito e o alérgeno. Então, o anticorpo estando lá na superfície do mastócito vai chegar ao alérgeno, o alérgeno vai se ligar ao anticorpo, vai funcionar como antígeno, no caso, e eu vou ter, a partir dessa ligação, a degranulação do mastócito. E através dessa degranulação, eu vou ter a liberação, né, dos grânulos do mastócito, que vão causar uma reação alérgica, que vão causar realmente, assim, a sintomatologia de uma reação alérgica. Vocês também, como eu já falei, não precisam ficar muito preocupados com isso agora, que depois vocês vão ver esse processo de forma mais detalhada. E a gente tem ainda um processo que a gente já comentou em GTs passados, que é a defesa contra eumintz. Não sei se vocês lembram, que até a IgE vai ser muito importante nesse sentido. Então, a gente vai ter lá o nosso eosinófilo, que é uma célula muito boa para proteger a gente contra esse tipo de patógeno. A minha IgE vai se ligar ao meu eosinófilo e vai intermediar novamente aqui a ligação entre esse eosinófilo e entre o antígeno. Uma parte dela vai se ligar ao eosinófilo e a outra ao antígeno, fazendo com que essas duas substâncias se comuniquem. No caso, a minha célula de defesa e o que está causando uma agressão para o meu corpo. Aí o que acontece? Quando eu tenho essa ligação, eu vou ter a degranulação dos eosinófilos, eles vão liberar conteúdo dos seus grânulos, que vão ser aquele conteúdo que a gente já vê, a proteína básica principal e a proteína catiônica, que vão agir de uma forma tóxica contra aquele patógeno. Então, aqui, os anticorpos eles vão mediar essa nossa defesa contra eumintz e ainda vão mediar nossas reações alérgicas. E lembrando também, só assim, uma coisa que eu gostaria de mencionar, é que no caso, a IgE, ela vai ser muito importante para esses dois processos. Então, guardem só essa questão da IgE.